Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte Fé. O programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje, em clima de Natal, tempo de renascimento, de fé, de novas histórias, vamos falar de coragem, memória, futebol, identidade e do espaço cada vez mais forte da mulher no jornalismo esportivo. Claro, vamos falar de amor, aquele amor que não se explica, que só se sente. Amor pelo glorioso, amor pelo Botafogo. Nossa conversa é com uma mulher que transformou paixão em trajetória e história em legado. Jornalista, mãe botafoguense de alma, a primeira mulher a se casar no Maracanã. Ela é autora dos livros Onde a Coruja Dorme e as Outras Histórias, Maurício 1989, O Escolhido, e 2024, O Ano do Renascimento. Além disso, comanda o canal Botafogo Nela no YouTube, onde dá voz, vez e coração à nação alvinegra. Bem-vinda, Aline. Já vi que o programa hoje vai ser maravilhoso. Já me identifiquei demais aqui. Que bom. Boa noite. Obrigada pelo convite. Sempre bom falar do Botafogo, né? Sempre um prazer. Vai ser maravilhoso, ouvinte. Fique ligado que esse programa está imperdível. Uma pena o padre Marcos Vinícius, nosso assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte, botafoguense, não está aqui com a gente hoje no estúdio. Que pena. Mas ele está ouvindo, está de coração e com certeza mandando aí saudações alvinegras. Ele sempre começa com saudações alvinegras, quando ele testa o microfone. Mas também aqui com a gente, ele é gente boa, mas o problema é que ele é flamenguista. Com a gente aqui no estúdio. Mas hoje ele é minoria aqui. Colaborador do projeto Esporte Fé, Samir, boa noite. Boa noite, Liana, boa noite, Aline. Boa noite. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito legal a tua história, quero que você conte mais. Você foi a primeira e única mulher a casar no Maracanã. Sim, né? Legal. sim. Olha, eu tenho um carinho pelo Botafogo, tá? Eu tenho para, um Samir, pequeno carinho. Eu sou para flamenguista, eu tenho um pequeno carinho pelo Botafogo. Eu cobri muitos anos o Flamengo, né? Então tá eu vendo? vi o ninho do urubu nascer. Olha, tá vendo? Todo mundo tem um pouquinho de Flamengo na veia. Não. Mas hoje eu tô em minoria, hoje eu vou ficar quietinho. Agora estou super curiosa, né? Eu já vi muitos pedidos de casamento no Maracanã. Agora, casamento, Samir? Só o meu. Só o teu. Aline, Pois conta é. essa história. Primeira e única mulher a casar no Maracanã. Pois é, eu tava já em ritmo de casamento, né, com meu marido, Alexandre Araújo, que é jornalista esportivo também, do Rock e Bola. E como a gente já tinha sido casado anteriormente, a gente já tinha decidido que não ia fazer um casamento, assim, tradicional, do jeito que tinha que ser. Só se fosse num lugar muito especial. E aí, o meu sonho sempre foi casar no Maracanã, porque eu tinha visto um casamento no Camp Nou, lá de Barcelona. Eu falei, só caso de novo se for no Maracanã. E era ano de Copa, e aquela revista Inesquecível Casamento ia fazer uma edição lá. Eles iam fazer realmente um casamento, iam fazer uma festa de casamento para promover o espaço que tinha sido reinaugurado, né? O Maracanã ficou fechado há muito tempo e eles abriram aquele espaço para comemorações, para festas. Coincidentemente, eu tinha feito a matéria sobre a reabertura. E eu até perguntei, vai poder ter casamento aqui? Aí ela falou, pode ter qualquer comemoração que você quiser. Aí eu, legal, mas, nunca imaginei, né? E aí, a esposa do meu primo, a Roberta, ela trabalhava nessa revista. E eles iam fazer um casamento fake, de 2 modelos, apenas para tirar foto e tal, né? Para falar do espaço. E aí ela falou assim, não, peraí, a minha prima, que é jornalista esportiva, e o marido também, eles estão para casar. Vamos fazer o casamento deles, né? Em comemoração a essa edição da revista. E aí ela me ligou e falou assim, Aline, você quer casar daqui a 15 dias no Maracanã? Porque tinha que ser 15 dias, porque ia entregar o Maracanã para a FIFA. Eu falei, lógico! Caramba. Muito legal. E aí avisei pro meu marido, ele estava ao vivo na rádio, enfim, e a gente arrumou tudo em cima da hora, ou seja, eu ganhei o casamento. Que foi maneiro. uma bênção mesmo, né, de Deus. Agora aqui, me conta uma história. A sua paixão pelo Botafogo motivou a história do jornalismo esportivo? Total. Desde criança, assim, eu vou com meu pai nos estádios, nem ia muita mulher, né, na época.
Eu ia em Caio Martins ver treino, né? Sim, do Túlio. sim. A gente estava na época do Túlio Maravilha. Então ele me levava, ele me levava para tudo que era relacionado ao Botafogo, ao futebol. E eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria ser escritora quando fosse, né, adulta. E juntei a paixão pelo jornalismo, pela paixão pelo jornalismo esportivo. Só que quando eu comecei, me formei e tudo mais, comecei a trabalhar, mulher não trabalhava muito no esporte, né? Sim. Eu comecei a estagiar na Band e eu recebi essa notícia, olha, que mulher não faz esporte. Mulher faz tiroteio, mulher faz operação policial, mas esporte não faz. Mesmo assim, eu comecei a sair com a Adson Coutinho para acompanhar, para ver como é que era. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para Fortaleza, trabalhar na afiliada da Globo lá, que é a TV Verdes Mares. E fui para lá. Recém-formada, fui para lá. Chegando lá, eu falei pro meu chefe, pro diretor lá da época, olha, eu quero mesmo trabalhar com esporte. Ah, é? E aí lá, assim, eu recebi portões abertos, sabe? Foi assim... maravilhoso. Eu fui a primeira mulher lá no Ceará a fazer uma transmissão de jogo no campo. Então, assim, eu tive uma coisa lá no Ceará que eu não tive aqui, sabe? Preconceito nenhum. Os torcedores lá super carinhosos comigo, me davam um tercinho de presente, eu ganhei, sabe? Era uma coisa muito bonita, assim. Então, lá eu consegui apresentar o Globo Esporte local e comecei com essa minha carreira esportiva. Só que eu voltei pro Rio. E aí, voltei com a mesma notícia ali, ó. Mulher não cobre futebol. É mesmo, as portas ainda estavam mais fechadas aqui. E aí eu, fui pro programa do Datena, do Marcelo Rezende. Super infeliz, né? Porque eu tava fazendo tudo que eu gostava lá e aqui eu já tive que começar do zero. E aí só em 2007, no ano do PAN, que eu tava no SBT, que eu falei pra minha chefe lá do SBT, posso fazer um quadro de esporte pra falar do PAN, né? A gente tá respirando esporte aqui na cidade. Ela, tudo bem. E aí eu entrei no esporte, aí não saí mais. Aí depois consegui ir pra Band no esporte. Agora você sabe, presente em todas as eu transmissões. também fiz jornalismo para fazer jornalismo esportivo, né? Que eu também tinha muita essa paixão pelo esporte. E aí eu fui procurar meu primeiro estágio, eu fui no Lance. E aí eu fiz a entrevista, mas também tinha um homem concorrendo comigo e ele pegou a vaga. Entrando. Aí eu saí de lá, eu vi que tava tendo uma vaga na Rádio Catedral. Aí eu falei, eu tava querendo estagiar, né? Tava ali no segundo período, queria começar a estagiar. Aí eu entrei na Rádio Catedral e aí eu também nunca mais saí, né? Fiquei aqui na Arquidiocese e não tentei mais. Mas a minha primeira tentativa tinha sido pra estagiar no Lance. Eu fiz a primeira prova quando o Lance ia abrir. Só que era só eu de mulher. E todos os homens. Eu lembro até hoje, você tinha que assistir um jogo do Ronaldo, ele tava jogando na Inter, e você tinha que fazer uma crônica sobre o jogo. Mas ficou legal a minha crônica, assim, na minha visão, né? Mas não passei. E aí formaram a primeira equipe do Lance, abriu o jornal, e eu não tive essa oportunidade. Mas hoje mudou, né? Mudou tá muito, vendo graças a mulheres Deus, aí com no certeza. esporte. Sim, as mulheres ganharam muito espaço. Com Tem certeza, até na jornalistas muito narração, bons, né? sim, Muito na legal narração. de ver. É bem bacana, porque é bom que tem chance pra todos, né? Todos têm talento. Lógico, né? que tem muita mulher que entende mais de futebol do que muito homem aí, tá? É verdade. Ô, Aline, me fala Desculpa. Só para concluir aqui esse tema do jornalismo esportivo, aí agora também está mudando o lance da gente poder revelar o nosso time, né? Mas até então, o jornalista não pode anunciar o seu time, né? Para não ter um lado. Como é que você teve que lidar com essa paixão pelo Botafogo, mas também a profissão, você não podia... Difícil, né? Eu tive que reaprender, assim. Eu tive que vestir mesmo o figurino de jornalista. Porque eu cobri vários títulos do Flamengo em cima do Botafogo, carioca, né? Fui pra comemoração depois do Flamengo, mas, assim, todas as minhas matérias, se você for olhar, emocionam torcedores do Flamengo quando tem que emocionar, sabe? Eu conseguia essa imparcialidade. E assim, uma vez o Botafogo ia pra Libertadores... Eu botei um boa sorte Botafogo no meu Instagram, me ligaram da direção da Band. Apaga esse post, não pode não. Hoje, Liana, como a gente tem muitas TVs de clube, e as TVs de clube viraram um novo mercado, onde o jornalista é obrigado a torcer por aquele time para trabalhar na TV de clube, então acho que foi por isso, foi muito por isso, sabe? E a internet também, né? Eu acho que... mas já tinha internet na época que eu não podia revelar, porque assim, hoje eu até entendo, porque eu ia pro meio da torcida do Flamengo, eu ia pro treino do Flamengo, ficava chato eu dizer, quando sabe? Você assiste o jogo do Botafogo, você ia de boné, assim, meio escondida? Cara, eu vou te falar que na cavadinha... Não, porque eu ia transmitir, eu ficava no campo, né? Na cavadinha do Louco Abreu, eu tava atrás do gol que ele fez a cavadinha, eu não pude torcer.
Você quer mais castigo do que isso? A gente com aquele título engasgado, fez o gol daquele jeito e eu atrás assim, eu tava atrás do gol. No livro dele tem a foto, tem até eu atrás, exatamente atrás do gol. E a torcida do Flamengo toda atrás de mim. Aí quando ele chutou e fez o gol, eu fiz assim, ó. Foi muito assim. Muito feliz. Tive que me conter, sabe? Mas aí eu pude me soltar na hora de fazer a reportagem, né? Hoje com essas TVs mais de clube, você consegue ver os radialistas, né? Os comentaristas fazendo. Mas a gente ainda consegue notar um pouco, assim, por exemplo, quando você vê o jogo do Flamengo narrado pelo pessoal da Globo. Você vê o Júnior, e quando o Flamengo faz alguma besteira, o Júnior é Flamengo. Desde que. Cara, você vê que o comentário dele o Flamengo. Você imagina assim se tivesse uma câmera filmando ele, mas porque você tem que segurar muita emoção, né? Quando você gosta muito de um time. Mas eu gosto dessa narração clubista, sabe? Assim, não em TV aberta, nos clubes. Se você quer ver. Você se identifica. Exatamente, sabe? Porque antes a gente não tinha opção. Era aquilo e a gente via descaradamente todo mundo torcendo pro Flamengo, porque é assim, né? Assim, a maioria da imprensa é flamenguista. Eu trabalhei na imprensa, eu sei disso. Isso não é fake news. É verdade, eu via, constatava. Então, a narração pro Flamengo sempre foi muito puxando a sardinha pro Flamengo. E Botafogo lá, né? Patinho feio e tal. Então, eu gosto de ver, hoje em dia, por exemplo, o Charla, sabe? Sim. Que é o Cantarelli narrando. E ele bota um comentarista botafoguense. Porque eu quero ouvir comentários de botafoguense. Sim, eu não quero ouvir comentários de flamenguista no jogo do Botafogo, entendeu? Sim. Até porque, muitas vezes, eles falavam o nome de jogador errado. Sabe, você tem que ter, assim, a gente chegou num ponto que a gente precisa ter uma relação com o que a gente está assistindo. Tudo é muito interativo. Então não faz sentido nenhum eu ver um jogo do meu time sendo comentado por um cara que nem acompanha o Botafogo. Sim. Entendeu? Você sente então, na voz da emoção da Exato, pessoa. Exatamente. Então eu acho que esse caminho já deveria ter sido tomado antes, eu já falo isso há muito tempo, mas que bom que hoje a gente tem essas opções. Sim. E como é que foi a ideia de criar o seu canal? Foi na pandemia. Aquela Todo pandemia mundo. tava toda... Então, na pandemia, assim, vamos falar das coisas boas na minha vida, assim, né? Que eu podia tirar, né, desse momento, assim, de reclusão e tudo mais. Escrevi esse livro do Maurício, foi durante a pandemia. Que legal. A gente estava com o pior time da história do Botafogo. Pior, disparado, assim. Isso todos os botafoguenses concordam. E aí eu fiz uma live com o Maurício, eu comecei a fazer o canal, meu marido falou, por que você não faz um canal só falando do Botafogo? Eu nunca tive a oportunidade de falar do Botafogo, porque eu cobri o Flamengo. Comecei a fazer, e aí fiz uma live com o Maurício e ele falou que tinha esse projeto engavetado, que era a história dele de 89, quebrando um jejum de 21 anos sem títulos. Eu falei, eu vou escrever esse livro. Ele, jura? Eu juro. Comecei no dia seguinte, já com os depoimentos. Foi fácil, porque as pessoas estavam em casa. Então, consegui áudio de todo mundo. As pessoas me mandavam as histórias. Um torcedor, viu a minha live e entrou em contato comigo dizendo que tinha todos os jornais dos esportes guardados. Sério? De 89. Queria me entregar. Nossa, e foi uma fonte de pesquisa maravilhosa. E aí eu comecei, Liana, a ver todos os jogos de 89. Então, quando a gente estava vivendo o nosso pior momento, eu estava vivendo 89. Muito porque bom. Eu era muito criança, né? Eu tinha 13 anos, eu não lembrava. Sim. Então, eu comecei a ver, graças ao YouTube, vi tudo. E aí eu pude mergulhar nessa história e contar muitas curiosidades que tem aí, porque tem coisas surreais contadas aí. Histórias muito divertidas do Emil Pinheiro, que ele era um figuraça, né? Ele era muito figura. Tem um capítulo só dele. E foi, assim, o meu primeiro livro realmente escrito com o coração, que foi sobre uma história que eu acho o ano mais importante. Claro, antes de 2024, na minha opinião, esse foi o ano mais importante da história do Botafogo, porque a gente não ganhava nada há 21 anos, e a partir desse título a gente teve uma década de 90 muito vitoriosa, né? Sim. Tanto que a gente foi campeão estadual em 90 e ninguém lembra. A gente foi bicampeão. Esse aí marcou, sabe? E foi um gol. E foi do Maurício. Então, por isso, ele é o escolhido. Entendeu? Tem algum jogo, Aline, que te emocionou mais? O jogo que você cobriu, você falou assim, cara, que esse jogo ficou pra história da minha vida, assim. Então, te marcou mais. 2024, né? Vários. De 2024. Eu não consigo dizer um jogo em 2024 que... Talvez contra o Palmeiras, porque a gente tinha aquela coisa engasgada, que foi o pior dia da minha vida como botafoguense, foi aquele de 2023, onde a gente perdeu os 4-3 pro Palmeiras. Sim. Aquele, sem dúvida, foi um dia, assim, sabe, que eu queria apagar da minha vida, apagar mesmo. Então, tinha essa coisa de revanche, sabe? E eu tava lá, eu fiz questão de viajar
na Libertadores, no jogo contra o Palmeiras. Eu estava lá no Allianz Parque. E quase aconteceu a mesma coisa. Quase. Mas, graças a Deus, os deuses do futebol não deixaram. E aquele dia foi um dia que eu chorei muito, sabe? E eu tava lá só com os paulistas, né? Os paulistas pé da vida. E eu chorando de emoção. Foi um jogo, assim, bem marcante pra mim, por conta desse retrospecto, né? E aí, 2024 rendeu um livro também, né, Aline? Rendeu. Então, Eliana, eu tinha escrito de 2023. Eu estava escrevendo em tempo real. Sério? Eu escrevi o de 2023. Ele tá pronto. Mas Ele não publicou. Não publiquei. Eu publiquei só online, porque ele é excelente fonte de pesquisa. Porque eu escrevi em tempo real. Tudo que acontecia, eu chegava em casa e escrevia. Então, assim, se eu fosse escrever hoje, a gente vai esquecer de muita coisa. Como eu estava vivendo aquilo, eu lembrava de todos os detalhes, todos. E aí foi dando ruim. Eu falei, cara, vou continuar escrevendo só para terminar. Quando acabou o ano, começou 2024, eu realmente estava de luto com o Botafogo. Eu estava mesmo, assim, eu não queria saber de Botafogo. Eu fiquei uns meses assim. Cada um reagiu de uma forma, né? Muitos amigos meus ficaram doentes, inclusive. E aí eu falei, não vou fazer a mesma coisa, né? Todo mundo, Aline, continua escrevendo livro. Não escrevo mais livro, não sei o quê. E aí veio a pré-Libertadores, o Júnior Santos enlouquecido, fazendo 1000 gols. Aí naquele jogo que ele fez 4 gols, eu falei, quer saber? Acho que eu vou escrever de novo. Eu não contei pra ninguém. Eu falei, eu vou escrever quietinha aqui. Não contei nem pro meu marido. Comecei a escrever. Aí foi sendo uma história completamente diferente, né? E hoje em dia eu me orgulho, assim, e agradeço por eu ter escrito, porque eu acabei de escrever assim que acabou o campeonato, porque como ele estava em tempo real, eu escrevi até o último momento de dezembro, né? Que foi aquele mundial absurdo que com 3 dias de... Depois a gente ganhar. Aquilo foi bizarro. E aí eu terminei ele exatamente junto com 1 ano. E falei, pronto, esse é o livro da minha vida, né? E eu escrevi ele... ao mesmo tempo com o meu olhar de torcedor, que eu fui em todos os jogos aqui do Rio, eu fui todos, mas ao mesmo tempo sem deixar o lado jornalístico de lado, né? Eu abordava tudo que tinha sido falado nas coletivas, tudo que a torcida estava falando nas redes sociais, como estava o sentimento do botafoguense. Tanto que se você lê o capítulo na véspera do jogo da Libertadores, eu falo, não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu tô assim. E aí eu dava todas as notícias, tem as manchetes, como a imprensa estava vendo o Botafogo, né? Isso conta muito a história de uma trajetória, você olhar como as manchetes dos jornais, sim, né? Isso aí, você vê como as pessoas estavam vendo aquilo tudo naquele momento. E juntei tudo isso. E como eu não fui na final por escolha, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça, em 95 eu saí e fui pro Manequinho. Então, eu na minha cabeça, eu queria refazer esse caminho, sabe? Eu vou ser campeã, eu vou lá no Manequinho de novo. E se eu estivesse lá em Buenos Aires, eu não ia conseguir. Então, eu fui pro Newton Santos, que foi também, assim, histórico. Foi histórico, sabe? A gente estava com aqueles 8 telões, sim, no Newton Santos. E foi muito lindo também. E saiu todo mundo de lá em caravana, no trem, metrô, para chegar em Botafogo e ir pro Manequinho. Foi lindo demais. Então, eu peguei depoimentos de pessoas que estiveram lá para falar dessa emoção, né? De estar em loco. Tem até um texto bem legal do Adnet também, né? Porque ele cantou, né? Lá na final. Sim. Ele escreveu pro livro. Tem os famosos, o Maurício Meirelles, o Hélio de la Penha, que estava com o filho também. O filho escreveu uma carta para ele, linda. Então, eu abordo, assim, diferentes histórias, que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de contar histórias dos torcedores. Então, ninguém melhor do que os próprios torcedores para contarem suas histórias. Então, no final, tem as histórias sendo contadas por torcedores que viveram esse ano mágico, né? Ô Aline, e você como jornalista, nessa transição 2023 para 2024, que a gente vê deixar escapar esse título, assim, você no contato com os jogadores, aquele meio de futebol, a tua opinião de jornalista, o que você acha que aconteceu ali, conversando com as pessoas, os jogadores e tudo mais, e depois para reacender essa chama e voltar à glória? Olha, a pergunta de um flamenguista, não, mas essa foi uma discussão de meses. Eu tô curioso, assim, foi uma discussão de meses porque entre a gente os próprios que era de outras botafoguenses. torcidas, eu como flamenguista, a gente via o jogo, cara, nem a gente acreditava. Eu não sou secador, eu gosto de futebol. Não, foi uma coisa inédita no futebol mundial. A gente vendo os jogos assim em grupos de WhatsApp, então a gente fala, cara, como é que o Botafogo vai deixar escapar? Que isso não é impossível. 13 pontos à frente. Sabe, era meio inacreditável. Que eu perdi de aposta. Então, o nome do meu livro é O Inacreditável Ano de 2023 do Botafogo.
tá online. E a tua visão ali, o que você acha que aconteceu? Então, assim? a minha visão, eu acho que começou a dar ruim ali quando o Luiz Castro saiu. A gente estava indo num caminho muito legal. E aí ali começou a desandar. Entrou o Caçapa, tudo bem, permaneceu com a mesma ideia de jogo, os jogadores ainda estavam naquela. Só que aí entrou o Lúcio Flávio. Foi. E eu gostava tanto Assim, do Lúcio Flávio, não, jogador. Eu não gosto do Lúcio Flávio como comandante líder. Ele nunca foi um líder, nem dentro de campo. Como é que ele vai ser fora de campo? O Botafogo divulgou, fez um documentário das cinzas ao fogo, e o primeiro episódio mostra exatamente 2023. Se você olhar a preleção do Lúcio Flávio, dá sono, você dorme. Não pode, entendeu? Ali os jogadores... E aí ele foi demitido, e aí chega quem? Bruno Lage. Sabe? Que é mais desanimado ainda. E ainda chegou numa ideia assim, cara, eu vou ter que mudar tudo, porque senão quem vai ter ganhado esse título vai ser o Luiz Castro, não eu. Tem que ter o meu, sabe? Tem que ter o meu dedo, tem que ter não sei o que lá. Desandou tudo, porque o que faz um grupo campeão? O grupo ser uma família. Todos os grupos, 89 foi a mesma coisa. Se você olhar, todos os jogadores falam, a gente era uma família. 2024, o prefácio é do Arthur Jorge, ele fala, a gente era uma família. É isso que faz um time ser campeão. O time, jogar pelo outro. E isso parou de acontecer em 2023. Parou de acontecer por quê? Porque você não tinha um comando, sabe? Faltou o comando. Faltou o comando. E o Arthur Jorge, o prefácio dele, ele fala exatamente a primeira conversa que ele teve com o time quando ele chegou. Que ele fala, esqueçam 2023, acabou. 2023 eu não estava aqui, um monte de vocês não estavam aqui. Sabe? Então, eles demoraram um pouquinho, eu acho, para se desgarrar de 2023. Normal, a gente sim, também, torcedor. Claro. Imagina eles, imagina o Marlon, que viveu aquilo, sabe? Então, eu acho que o Arthur Jorge foi o grande comandante que a gente precisava, porque ele soube trabalhar esse mental deles, sabe? Soube deixar tudo que tinha que ficar para trás e formar essa família. Por isso que eu fiquei muito triste quando essa família se desfez no final do ano. E aí eu tive a certeza de que esse ano não ia ser igual ao de 2024, sabe? Sim, sim. Mas foi isso. 2023, a família brigou. Foi isso. Separou, entendeu? Isso aí. A gente vai pro intervalo, então, rapidinho. E já a gente volta falando com a Aline Bordalo mais sobre o nosso glorioso. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o último bloco do Vox Populi Esporte Fé. Hoje conversando com a jornalista botafoguense Aline Bordalo. Muito bom. Qual é a característica que você acha diferencial da torcida do Botafogo? É muito diferente. Muito. Cara, eu vou te falar. Já sou amiga íntima dela de infância. A gente tem essa conexão. Eu acho que a minha vida não seria a mesma se eu não fosse botafoguense. Eu não teria os mesmos amigos. Porque, assim, a quantidade de amigos que o Botafogo me deu... Eu vou pro jogo sozinha. Porque meu marido não é botafoguense, nem meu filho. Eu vou sozinha pro Newton Santos. A quantidade de amigos que eu faço no estádio, e às vezes eu mudo de lugar, assisto o primeiro tempo em um, que não tá dando sorte, eu vou para outro lugar, tem isso. Assim, a minha vida é diferente porque eu sou botafoguense. E quando a gente se encontra, eu acho que o sofrimento une, né? Eu acho que só o botafoguense entende o quanto a gente sofreu e o quanto a gente foi feliz em 2024. Eu acho que isso assim, eu não preciso nem ter conhecido a Eliana antes, eu sei exatamente tudo que ela sentiu no passado. Sabe? Então, isso aproxima a gente. Então, eu acho que nenhuma torcida tem isso. Eu sei, porque meu marido é tricolor, ele fala, não tem isso. A torcida do Fluminense é mais fria, sabe? Não sei. Nós tivemos que pagar promessa ano passado, né, Aline? Exatamente. Eu paguei lá. A gente fez uma missa linda lá nos torcedores do Cristo Redentor. Tanto ter ido nessa missa, mas foi no mesmo dia que eles abriram treino. Aí eu tava lá no Newton. Aí eu não podia deixar de passar aquela força. Foi lindíssima aquela missa. Foi maravilhosa. Tem foto aqui no livro. Ah, tem? Eu devo estar na foto. Tem tudo aqui. Tudo que aconteceu está aqui. E aí depois, quando o Botafogo foi campeão, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, eu voltei pra pagar minha promessa, agradecer. E tava um dia lindo, né? Gente, que fotos maravilhosas. Foi mesmo. Agora me conta a sua promessa, como é que foi? A minha promessa era se o Botafogo fosse campeão dos dois, da Libertadores e do Brasileiro, eu ia acender uma vela do meu tamanho Nossa Senhora de Aparecida.
porque aquele lugar é mágico, eu amo ir lá. Santuário é muito bonito. E aí eu fui, fiz um bate-volta, eu dirigindo, fui lá com a camisa do Botafogo e paguei minha promessa. E ainda agradeci, coloquei lá, sabe, tem um lugarzinho que você coloca, né, contando qual foi a sua promessa. Tá lá. Muito bom, muito. Ô Aline, e planos futuros para sua vida profissional? Você pretende fazer outros livros? Como é que tá a tua carreira? Assim? Eu pretendo, porque eu sinto muita falta de escrever. Infelizmente as pessoas não leem tanto hoje em dia, mas eu vou continuar escrevendo, sabe? Eu acho que é um legado isso aqui. Isso aqui é uma fonte de pesquisa. Que aconteceu mesmo naquele jogo? Vai olhar, sabe? Que tem a atmosfera do jogo, tem a ficha técnica do jogo. Então eu gosto muito de deixar, sabe? Legados. Então eu tô em busca de mais uma história que me inspire, né? E me faça... lançar livro no Brasil é muito difícil, né? Eu lancei esse livro totalmente sozinha. A divulgação, fiz tudo sozinha. Onde que os botafoguenses encontram o seu livro? Essa parte legal da boa notícia que eu vou dar. Eu fiz crowdfunding, né, onde você compra o seu livro antes dele existir, e aí eu consegui dinheiro para rodar o livro. Eu mesma fiz a divulgação nas minhas redes sociais sozinha, ninguém me ajudou. E agora eu estou quase conseguindo a realização de um sonho, que é tornar esse livro um produto oficial do Botafogo para vender na Botafogo Store. Ai, que legal. Então a gente já está na fase final vai ter uma outra capa aqui na frente, personalizada, e assim, ver o meu livro sendo vendido lá para atingir as pessoas mesmo, porque eu não consigo atingir todo mundo, sabe? Sim. Eu atingo muito pouca gente. Vai ser realmente a realização de um sonho. Então, esse é o projeto mais imediato, assim, que eu quero ver vendendo lá. Vai dar certo. Um livro lindo desse. E o livro tem muitas fotos, muitas imagens, impressionante. Tem tudo aí, tudo mesmo. E se você lê o livro hoje, você vai lembrar de coisas que você nem lembra mais. E olha que foi ano passado. Fala, é mesmo, nesse jogo aconteceu isso. Tal. Acaba sendo um acervo histórico, né? Você tem a história. É um diário isso, assim. Eu classifico como um diário. E você escrever em tempo real, acho que dá emoção maior. Né? Porque Nossa, você tá sentindo ali, você joga pro papel. Isso, é muito diferente mesmo. Que maneiro isso, Aline. Aline, foi ótima a sua participação no programa de hoje. Quero muito agradecer. Adorei, tô sempre às ordens. Você já tá mais do que convidada a escrever na nossa coluna do Esporte Fé. Pô, vai ser um prazer. Vou escrever. Eu sinto muita falta de escrever. Então, qualquer coisa que... Aline, quer escrever? Quero. E um conselho, Aline, para quem quiser ser jornalista esportivo, para as meninas, mulheres, principalmente, que quiserem entrar nessa carreira. Que elas sejam, sabe? Que elas comecem. Hoje em dia, a gente pode fazer o nosso próprio canal. O nosso canal, a gente faz o que a gente quiser. Eu fiz uma coisa no meu canal que eu sempre quis fazer, que era entrevistar as esposas dos jogadores. Tirar aquela coisa de, Maria chuteira, interesseira. A gente tem histórias lindas de esposas de jogadores que dão toda a base para eles, sabe? Então, eu conto essas histórias, eu dou voz para essas mulheres que sempre foram coadjuvantes. Porque elas estão acostumadas a ir num restaurante, a pessoa ignora a presença delas, tira uma foto aqui, ignora, elas ficam sempre de lado. Então, isso era uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu consegui fazer no meu canal, porque o canal é meu, eu faço, entendeu? Divulga aí seu canal. O Botafogo Nela. Ele tá meio paradinho, porque eu tô trabalhando muito, que eu sou assessora de comunicação também. Mas assim, ano que vem, se Deus quiser, o Botafogo vai recuperar esse fôlego e eu vou voltar a 1000, contando muitas histórias aí dos torcedores. Com certeza. Obrigada, Aline. Uma alegria te receber no programa hoje. Obrigada, Samir. Obrigado, Liana. Obrigado, Aline. Obrigada. Desejar para vocês já um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal para todos nós. Seja uma noite santa, abençoada. Amém. E um ano de 2026 com muitas vitórias para todos. Pro fogão. Para todos, para Pois é. Tem troféu para todo mundo. Muito bem, obrigada, nossos ouvintes. Hoje o Vox Populi Esporte Fé termina diferente. A gente te convida a dar as mãos como uma única torcida, a torcida pelo amor ao Cristo, que vai renascer em nossos corações nessa noite de Natal. Como um atleta se prepara com disciplina, sacrifício e perseverança, também nós devemos nos preparar para acolher o menino Jesus em nosso coração. São João Paulo II, que também foi atleta, viu o esporte não apenas um movimento físico, mas um caminho para o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Já o nosso mais amado torcedor do São Lourenço, o Papa Francisco, frequentemente falava que o esporte é um aliado poderoso na construção da paz. Ele dizia, se o mundo do esporte transmite unidade e coesão, ele pode se tornar um aliado formidável na construção da paz. Com o esporte é possível construir a cultura do encontro entre todos, por um mundo de paz. Que neste Natal sejamos como os atletas em campo,
concentrados no objetivo comum, que é Jesus, e trabalhando juntos com lealdade e fraternidade para promover a paz e a amizade entre os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira do Botafogo e Mãe Imaculada do nosso Salvador. Amém. Amém. Boa noite, até a próxima segunda. Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.